Oi, oi. Bom dia mais uma vez, bem-vindo a Assis e o seu filho, Paulo, que chegaram agora. Sejam bem-vindos. Nós vamos começar agora a parte mais aguardada, né? Tão aguardada quanto a Escola Sabatina, que é o nosso culto. E nós vamos começar pedindo ao Senhor um coração puro. Por isso nós vamos louvar, já apresentando o nosso coração imperfeito, as nossas falhas, apresentando ao Senhor para que Ele nos transforme. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão de misericórdias, apaga as minhas transgressões, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente, purifica o meu pecado, pois Ele sempre está diante de mim. Pequei somente contra ti, pequei somente contra ti, Senhor. Pedir ao Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração que é puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Segundo a multidão de misericórdia, apaga, Senhor, apaga as minhas transgressões, apaga as minhas transgressões, Senhor. Lava-me completamente, purifica o meu pecado, pois Ele sempre está diante de mim. Pequei somente contra ti, eu pequei, Senhor, pequei somente contra ti. Canta comigo, igreja. Cria em mim, ó Deus, um coração que é puro e renova dentro de mim um espírito inabalável.
Oremos. Senhor, esse é o nosso pedido. Nesta manhã é o nosso desejo ter um coração inabalável. Somos falhos e imperfeitos. Temos um coração que é impuro. Mas é tudo que nós temos e é tudo que nós somos. Te pedimos agora que transforme o nosso ser, que perdoe as nossas transgressões, que limpe o nosso pecado e que nos dê um coração inabalável, um coração puro. O Senhor é poderoso para fazer mais do que o que nós pedimos e imaginamos. E nós queremos te pedir que faça isso por nós, que limpe o nosso coração e nos dê um coração puro, para receber agora a tua mensagem, a tua palavra, e assim colocá-la em prática. Te pedimos sobre o teu Espírito Santo, sobre o Assis, que vai pregar nesta manhã, que vai falar por meio de ti, que o Senhor possa usá-lo, que o Senhor possa inspirá-lo. Isso é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Provai e vede. História de hoje: liberdade religiosa. Sabe que, quando você me disse que estava fazendo uma pesquisa, a primeira coisa que eu pensei é que era sobre política. Porque nesses dias, perto das eleições, o país está todo alvoroçado com esse assunto. Mas já vi que não é, ainda bem. Não. Como lhe falei anteriormente, essa pesquisa tem um caráter religioso. São somente algumas perguntas, veja. Primeiro, você crê em Deus? Creio sim, creio. Você ou algum membro da família ou amigo frequenta alguma igreja? Eu atualmente não, mas tenho familiares que assistem seguidamente à igreja. Ok. E por último, você tem interesse em estudar a Bíblia? Sim, eu gostaria. Inclusive, há pouco tempo, me deram uma Bíblia de presente de aniversário. Mas como eu não tenho muita ideia de como se estuda, eu não sei muito disso, eu até estava buscando alguém que me ensinasse e agora vejo que tem uma oportunidade. Meu primeiro contato com a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi assim. O desejo de aprender mais sobre a Bíblia e entender melhor a situação do nosso país e do mundo foi o que motivou a mim e a minha esposa, com 7 meses de gravidez, a aceitar os estudos bíblicos oferecidos por aquele jovem. Ao investigar os textos que eram mencionados nos estudos bíblicos, eu me interessava cada vez mais por temas como o sábado, o estado dos mortos, a segunda vinda de Cristo e o espírito de profecia. Não demorou muito para que eu tivesse o privilégio de ser a primeira pessoa a ser batizada na nova igreja de Rocha. O batismo da minha esposa aconteceria alguns anos mais tarde. Eu trabalhava num banco privado do Uruguai e minha rotina de trabalho terminava obrigatoriamente todos os dias à noite, depois de fechar a contabilidade do banco. Principalmente às sextas-feiras, último dia de trabalho da semana. Com licença? Pode entrar. Então, fui falar com o gerente da agência para pedir autorização especial para sair na hora do pôr do sol de sexta. É que, recentemente, eu me batizei na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Infelizmente, você vai ter que tomar uma decisão entre o seu trabalho e a igreja. Saí daquele lugar com muita tristeza e preocupação, porque o meu filho estava para nascer. E se eu fosse despedido por justa causa, por não comparecer ao trabalho, como eu poderia manter a minha família? Temos que ser testemunhas aos nossos vizinhos na nossa casa, na escola e no trabalho. No sábado, enquanto estava na igreja, notei que o tema do sermão daquela manhã era exatamente sobre a guarda do dia santo. Parecia que Deus estava impressionando mais uma vez o meu coração para que se mantivesse firme nos princípios bíblicos. Como disse Deus lá no Éden. Talvez a igreja pudesse escrever uma carta e o pastor pudesse ir comigo ao banco. E assim foi. Se o senhor está vindo por um aumento de salário, vou avisando que eu já rejeitei 2 petições hoje. Não é por isso que eu vim. Eu vim por outro motivo. Eu trouxe uma carta assinada pelas autoridades da minha igreja que explica que eu tenho liberdade religiosa, que na verdade todos têm. E, no meu caso, estou solicitando que vocês me liberem no sábado, ou seja, que respeitem o meu dia de repouso do pôr do sol da sexta ao pôr do sol de sábado. É essa a carta? Deixa eu ver. A carta solicitava o reconhecimento da liberdade religiosa.
Eu não vejo impedimento para que você seja liberado, então vou assinar a carta. Hoje, depois de muitos anos, continuo desfrutando da minha liberdade religiosa. Amo a minha igreja e dou a minha vida por ela. Sempre colaboro com os departamentos e atualmente sou professor de escola sabatina e tesoureiro. Eu e minha família somos muito felizes por pertencer ao reino de Deus aqui na Terra. Apesar de surgir situações complicadas na nossa vida, ser fiel à palavra de Deus é sempre o melhor caminho. Provai e vede. E agora eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Foi. Pareça um dia
Podemos ficar de joelhos. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, porque o Senhor ouve as nossas súplicas e é porque o Senhor nos ouve que nós estamos aqui a te clamar, a te pedir, vigiando e orando. Te pedimos, Senhor, que a cada dia, assim nós possamos estar prostrados aos teus pés, derramando a nossa vida em tuas mãos. Que a tua vontade seja feita em nossa vida. Que agora, Senhor, ao ouvir a mensagem, ela possa ficar gravada em nosso coração e possa ser colocada em prática em nossos atos. Fica conosco, derrama o teu Santo Espírito entre nós, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, feliz sábado, louvado seja Deus, pela presença dos irmãos, porque mais uma vez, depois de 5 meses aproximadamente, 150 dias, sem estar na casa do Senhor, Nós estamos aqui, aos poucos, Deus vai abrindo as portas, Aos poucos as leis do Estado, vai aí cedendo, para que a gente possa trazer nossa família, para estar juntos, para adorar o nosso Deus. Como o irmão Mário falou, é uma responsabilidade estar aqui para transmitir a palavra de Deus. A gente sabe que o inimigo tem feito de tudo para que você não esteja aqui, para que você não esteja na casa do Senhor. O inimigo tem usado a mídia, informações falsas para dizer por que tem que abrir igreja, se ainda está morrendo gente. Por que tem que abrir? E aí você, com a razão, não, mas se o Estado, o município permitiu, nós podemos ir, Antes, nós não poderíamos se aproximar da igreja por causa da doença, por causa do contágio. Mas agora, se o Estado, o município autorizou, nós podemos. Mas ainda tem aqueles, não vou. Mas se eu perguntasse para você, é proibido você ir no supermercado? Na farmácia? No shopping? Na casa lotérica, no banco? É proibido? Não, você vai. Se fôssemos perguntar também para aqueles irmãos, alguns ainda, eu acredito que nem todos, Eu acredito que hoje o dia bem, vamos dizer assim, bem aconchegante para ficar em casa, Um dia agradável para ficar na cama, não é isso? Você se levantar, fazer aquele esforço, principalmente para aqueles que gostam de tomar banho e não tem chuveiro elétrico em casa. Cara, misericórdia, Senhor, Graças a Deus que lá em casa tem, irmão, e ainda com muita luta a água não esquentou 100%, Mas muitos deles que ficaram em casa por causa, desse conforto, da cama, desse clima, mas muitos deles ainda pensaram assim, não, eu não vou, não, porque pode ter contágio, E aí você pode indagar, irmão, você não vai fazer a sua feira? Você não vai receber seu dinheiro? Aonde é que você compra as suas coisas? E eu quero ler um texto bíblico, mas antes de ler o texto, eu quero orar com a igreja, mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai de amor, nós te agradecemos, meu Deus, por tua bondade e misericórdia, por permitirmos estarmos te adorando em espírito e verdade. Aceita a nossa adoração, perdoa nosso pecado e que teu Espírito Santo fale ao nosso coração em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Meus amados, sobre luz da palavra de Deus, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, primeiramente, no Salmos 92. Amém? Acharam o Salmo 92?
Agora eu quero que vocês leiam o verso 12. O verso 12, que diz o seguinte, na minha versão: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Veja só, observe que o justo florescerá como a palmeira e vai crescer como o cedro do Líbano. Amém? Irmão, a gente lê assim por cima esse verso, não dá muita importância, tá? Mas se você se aprofundar nesses versículos aqui, apenas nesse, você vai tirar aqui 2 sermões fantásticos. São 2 mensagens especiais para nós. E é justamente que eu quero falar para você que veio à casa do Senhor, para que Deus fortaleça o seu coração. Embora nada houvesse de sobrenatural em sua natureza ou personalidade, os heróis da Bíblia, eles desfilaram no palco da história, que foram homens e mulheres especiais pela firmeza do caráter que possuiu. Eram servos e servas de Deus que destacaram pelo que acreditavam e pelo que estava disposto a fazer e a sofrer em prol da causa do Evangelho. Diante da cena da morte, não temeram, não amaram a própria vida, se entregaram. A atitude tão necessária no mundo atual, repleto de impiedade e pecado. Se formos observar, hoje no mundo em que a gente vive, aonde impera a liberdade religiosa, aqueles homens lá do passado, que não temeram a própria vida, antes entregaram a morte pela causa do Evangelho, será que nós seríamos capazes de fazer no mundo atual em que a gente vive? Será que se colocasse aí uma fogueira para os cristãos, bem, você agora está entre a cruz, né, a espada e a vida, você escolhe, só basta você negar esse Deus que você serve, só basta você negar o sábado. O que seríamos de nós? Só que Deus, Ele é tão bondoso e sábio, que Ele primeiro, Ele quer construir em você a sua personalidade, o seu caráter. E aqui nós vamos avaliar um pouco sobre a palmeira. O que é uma palmeira? A palmeira é uma árvore flexível, certo? Essa árvore, ela aguenta uma tempestade de até 150 km por hora. A palmeira, ela é uma árvore que ela produz sombra. A palmeira, ela chega, de acordo com a tempestade que dá, ou dependendo da tempestade, ela se inclina e ela não quebra. Ela não quebra. A palmeira, ela é uma árvore que ela serve de referência. Em alguns lugares no Oriente Médio, onde tem muita essa palmeira, os viajantes, eles, de longe, quando avistam uma palmeira, eles procuram a palmeira, porque eles sabem que perto da palmeira há água, há sombra. Quando se fala do cedro, o cedro é uma árvore que ela chega até ter 5.000 anos, o cedro do Líbano. E geralmente essa árvore é mais encontrada no Líbano, o cedro do Líbano. Por que Deus faz aqui, o salmista Davi, Deus o inspirando, ele faz a comparação que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Por que será que ele faz isso? Tirando uma lição aqui para nós, no mundo em que a gente vive, a gente precisa crescer, a gente precisa florescer como a palmeira. Quando você é convidado a fazer parte de um ministério, é porque Deus,
sabe que você é capaz de fazer isso. Não é porque você tem capacidade, não, porque Ele sabe que você é capaz. E Ele vai te capacitar você a fazer de acordo com a vontade dEle, não de acordo com a sua vontade. E aí Deus agora, Ele diz assim, o justo florescerá. Deus não quer que o justo viva sendo, eu quero dizer assim, humilhado, seja assim, o justo viva sendo de cabeça baixa, sempre sofrendo algumas consequências por passar necessidade, por não ter isso, por não ter aquilo. Não, Deus não quer isso para nós. Deus quer que você seja sábio. É por isso que Ele diz que o justo florescerá. Você já viu uma palmeira? Você já viu uma palmeira? Existem vários tipos de palmeira. Na nossa região aqui nós temos o açaí, né? Que é uma palmeira. Nós temos o coco aricuri, né? Nós temos o coco da praia, né? São palmeiras, certo? São palmeiras. E eu não sei se você percebe que essas plantas, elas estão sempre verdes. Elas estão sempre dando frutos. Não é isso? Quando traz a luz para nós cristãos, o que Deus está querendo dizer para nós? Que você dê frutos, que você sempre esteja verdejante, sempre produzindo sombras. Deus está querendo dizer para nós que sempre tem alguém que vai precisar da sua sombra, vai precisar do seu fruto. Deus está dizendo para você que sempre tem alguém necessitado, que precisa desse apoio, dessa sombra, dessa palmeira, desse cristão que floresce. Ele diz mais: hoje, assim como no passado, a sociedade necessita ser impregnada pela presença de cristãos cuja fidelidade ao Senhor e firmeza são princípios e valores espirituais, seja tão inflexível como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano, irmãos, ele é uma árvore interessante. Por ser uma árvore milenar, poucas pessoas estudam, né? A sua utilidade é atestada por várias civilizações. Os fenícios, né? Eles empregavam a sua madeira de alta qualidade para fazer embarcações. A resina era utilizada pelos egípcios para fazer as mumificações. As múmias, que era feita para os faraós, as tumbas, né? Usava resina, né? Para dar mais resistência àqueles caixões. De acordo com um historiador, os judeus queimavam a sua madeira no Monte das Oliveiras em anúncio do início do novo ano. Cedros foram usados na construção do palácio de Davi, de Salomão, né? Bem como no templo de Jerusalém. Babilônios usavam essa madeira, tá? Gregos, assírios e romanos também utilizavam essa madeira em grande escala, porque é uma madeira resistente, super resistente. Símbolo do cristão legítimo, o cedro aprofunda suas raízes entre as pedras. Pedras, você imaginou? Entre as montanhas, ele cresce lentamente, ele chega a uma altura de 40 metros de altura. Quando se anunciado na igreja, faz encontros, né? E os pastores estão ali, batendo a liderança. Irmãos, primeira hora com Deus. Estude a Bíblia no primeiro momento, né? Busca Deus na primeira hora. Faça a sua lição na primeira hora. E aí tem muitas pessoas que entram no ouvido e passam direto pelo outro, não é isso? Mas tem um grupo que permanece ali, porque sabe que esse é o melhor momento, sabe que esse é o momento que está com a mente fresca, né? O coração não está ainda pesado com os afazeres do dia, e você busca na primeira hora. É o melhor momento de se ouvir a voz do Criador.
Eu quero dizer para você, meus amados, que quando o cedro, para ele ser cedro do Líbano, ser firme, aguentar as tempestades, aguentar aí, talvez um terremoto, ele permanece firme. Isso quer dizer que para o cristão ele precisa se aprofundar na palavra do Senhor, se aprofundar diariamente na palavra de Deus. Como receberei o Espírito Santo para ser uma testemunha? Como eu posso ser uma palmeira, né? Como eu posso ser uma palmeira que florescerá se eu não me alimento do pão diário? O Evangelho de João, no capítulo 14, ele diz o seguinte, Evangelho de João, capítulo 14, no verso 16, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode perceber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis. Eu pergunto para você, você conhece o Espírito da verdade? Ele diz assim, porque vós o conhecereis, porque ele habita convosco e estará em vós, amém? Nós temos que fazer o quê? Suplicar esse Espírito, para que eu seja uma palmeira, né? Uma palmeira que floresça, para que eu seja um cedro do Líbano. Como eu vou ser um cedro do Líbano? Como eu vou ser uma palmeira? Aprofundando as minhas raízes na palavra de Deus, aprofundando as minhas raízes, né, no conhecimento das doutrinas bíblicas, nas verdades espirituais. Nós estamos aqui no primeiro culto, né, depois de 5 meses de adoração ao nosso Deus. Eu quero falar para você, irmãos, que o ano vai passar, né? Mas eu quero dizer para você o seguinte, que tem muitos de nós ainda, que ainda passa por problemas da natureza carnal, certo? Existe uma luta entre o bem e o mal, dentro de nós. E às vezes a gente fala assim, rapaz, está lá a escala de pregador que vai pregar falando, puxa vida, aquele irmão, cara, aquela irmã, eu não sei se eu vá, né? Passa na nossa mente isso. Mas eu quero dizer para você que não pense nessa ideia. Pense que você veio adorar o Criador dos céus e da terra. Deus apenas colocou uma pessoa ali para ser seu instrumento. Se ela tem eloquência ou não, isso é dela. Mas atente para o que ela vai falar. No seu modo de falar, no seu modo de vestir, na sua simplicidade, Deus sempre tem algo a dizer para você. Sabe por quê? Porque o Espírito da verdade habita naquele coração. Não importa o status, a cor, a raça. Deus quer trabalhar no coração do ser humano. Ele quer que você crie raízes como o cedro, floresça como a palmeira. Não tem como alguém permanecer diante de um vendaval, de uma ventania, de uma tempestade, se você não permanecer firme na presença de Deus. Eu até imagino, irmãos, que você deve saber que um grupo, né, uma igreja que deve ter seus 100 e poucos membros, com certeza na volta, poucos voltarão, né? Por que poucos voltarão? Porque eles não permaneceram, eles não enraizaram a sua vida espiritual. E aí depois diz assim, irmão, ore por mim, irmão, ore por mim, irmão. Nós devemos orar constantemente pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos. Nós devemos permanecer na verdade. Se a gente permanecer flexíveis, como a palmeira, o Espírito Santo vai trabalhar na nossa vida, certo?
Agora, se eu não for inflexível, eu posso me tornar duro, arrogante. Como o Espírito Santo pode trabalhar em mim? No livro de Mateus, capítulo 7, Mateus 7 diz assim, 7:7, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, o que há, abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que porventura o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu nos dará coisas a que lhe pedirem. Irmãos, nós sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, não é isso? Não sabemos dar? Agora imagine Deus, irmãos. Imagine Deus. Só que eu tenho que fazer algo. Eu tenho que bater. Eu tenho que pedir. Eu tenho que buscar. Como posso manter minha fé inabalável? Aqui em Feijó, a gente já está se aproximando dos 600 casos, né? De pessoas infectadas. Já passou de 600. Mais de 1.000, né? Certo. Teve várias mortes. Pessoas que a gente conhecia, né? Pessoas que a gente conversava, trocava ideia, ia comprar. Só que você e eu não imaginava, não é isso? Que essa pessoa ia partir. Estatisticamente, irmão, falando de mortes, nós tivemos poucos cristãos que partiram para o pó. Poucos. A grande maioria que foi, eles temiam a Deus, tinha uma fé. Eu sei que morreu pastor adventista, pastores adventistas, pessoas adventistas partiram para o pó. Mas o número, irmão, é muito pouco. Você sabe qual é a grande diferença agora, dá para perceber? A grande diferença do que teme e do que não teme? Do que guarda, obedece e que não obedece? Está aí. Na hora da pandemia, na hora do desastre, na hora da calamidade. E aí a Bíblia diz: o que pede, né? Recebe, o que busca, encontra, o que bate, vai abrir. O justo florescerá como a palmeira. O justo florescerá como a palmeira. E crescerá como o cedro do Líbano. Como é que você quer crescer? Para onde você quer crescer? Você quer crescer no horizontal? Ou no vertical? Como você quer crescer? O desejo de Deus para cada um de nós é que a gente cresça na vertical. Que as nossas raízes, irmãos, ela esteja alicerçada na nossa fé. Se algum de vós chegar a acontecer um desastre, uma enfermidade, saiba, se partir para o pó, saiba que é Deus que está chamando. É Deus que está tirando, porque sabe que mais na frente, né, você poderá não resistir aos problemas maiores. Quando as notícias chegam, um pastor conhecido, né, evangelista, partiu para o pó. Aí as pessoas, sabe, uns falam bobagem, uns falam palavras sábias. Mas saiba, irmão, que chegou o momento de Deus recolher. Chegou o momento. Porque a sua raiz, o seu nome já estava escrito, a sua raiz estava alicerçada ali, não tinha mais perigo. Deus já tinha certeza que o seu nome já estava escrito. O nosso nome está escrito, mas ele pode ser apagado ainda. Se eu não alicerçar a minha raiz na palavra de Deus diariamente, não é uma vez por semana,
Não é uma vez só que eu vinha que no dia de culto. Não, é diariamente. Esse momento de pandemia, a gente pôde perceber, né? Por exemplo, nas redes sociais, eu acredito que 90% da igreja hoje tem um telefone, que tem câmera, né? Que tem internet. 90%. Vou dizer que é um grupo muito pequeno que não tem. E na hora dos cultos, né? Na hora dos cultos que era apresentado, a gente via um número. Cadê a igreja de Deus? Cadê o povo de Deus? Aonde está esse povo? Aonde está esse grupo? Sabe o que acontece? É que a nossa vida espiritual, ela não está alicerçada, nossas raízes não estão aprofundadas. Esse momento, né, está passando, logo logo as nossas famílias vão estar conosco, se Deus quiser, em nome de Jesus. Mas se não pudéssemos mais vir à igreja, como seria, hein? Se não pudéssemos mais adorar no templo, como seria? Você está adorando todo dia na sua casa? Está todo dia ali reunido com a sua família, participando, fazendo um momento de adoração a Deus? Nós temos o momento devocional pessoal, mas eu tenho que ter o meu momento especial com a minha família. E aí, você vai florescer, o justo florescerá como uma palmeira, e crescerá como o cedro do Líbano. É evidente, o cedro não cresce à parte de ação de Deus, mas como fruto do seu poder. Se o cristão, ele vai crescer porque é desígnio de Deus, mas Deus não vai forçar você a tomar uma decisão se você não quer. Deus não vai forçar você a levantar na primeira hora da manhã. Bem, eu tenho que sair 6 horas para o trabalho, não é isso? Então eu tenho que me levantar. Se eu tenho que sair 6 horas, eu me levanto 5h30 porque eu tenho que tomar café, me arrumar, me organizar, tomar banho, não é isso? Então, mas e o horário para Deus? Eu tenho que antecipar ainda. Eu tenho que fazer um esforço a mais para que eu possa florescer e para que eu possa crescer. Lembrando dessa realidade, é fundamental para o crescimento espiritual, firme acima de todo contratempo. Todo contratempo pode surgir, mas você tem que ser firme. Firme. Sabe-se que ao atingir uma rocha, muitas raízes têm seu crescimento interrompido. Certo? No caso do cedro do Líbano, porém, a raiz continua crescendo, envolvendo-se na rocha. No dia a dia da nossa vida, nós encontramos pedras, espinhos, né? Encontra ventanias, encontra atrapalhos, né? A gente encontra desafios que às vezes a gente fica meio tipo assim, vamos dizer, pessimista. Mas no começo da manhã, quando você coloca a sua fé em ação, quando você coloca Deus para fazer com que esse crescimento ela se envolva na rocha, com certeza, irmãos, o dia pode até aparecer o contratempo, mas você vai terminar ele sabendo que Deus te guiou naquele dia. Amém? Já aconteceu comigo algumas vezes, de sair rápido, acordar, o relógio não despertou, né, ter que sair para trabalhar. A gente que trabalha em Tarauacá tem que estar 6 horas aqui para pegar o transporte. E já aconteceu de eu não colocar o relógio, o celular para carregar, descarregou, não despertou e eu fiquei esperando, né? Mas tem o despertar biológico, né? Quando eu vou para lá, eu tenho que me acordar 4h30, certo? E nesse dia, né, o despertar biológico é 5h30. E agora, Senhor Deus? Então, a minha oração é de 15 a 20 minutos. Bem, Senhor, vou tentar fazer lá, né? Mas não faz, irmão.
Ora, faz uma reflexão na carreira, toma banho, aquele negócio todo para não perder o transporte. Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque eu tenho essa percepção, eu tenho percebido. Quando eu não faço tudo direito, conforme o mandamento, na minha vida acontece algo de errado. Não sei se acontece com vocês. Quando você sai apressado, quando você não estuda a Bíblia, quando você não ora, acontece algo de errado. Algo atrapalha, algo parece que não está dando certo. Você tem essa percepção. Comigo eu tenho. É por isso que eu louvo a Deus por sua misericórdia de me despertar, né? De mim todo dia para o horário devido estar na presença de Deus. Vêm as tempestades, vêm as crises, mas você permanece como o cedro do Líbano, porque a sua raiz está enraizada na palavra. Você não abre mão de outras coisas, mas da palavra você não abre mão. Não é o momento, não é a igreja que vai te salvar, porque você é a igreja. Você é a igreja. Você representa Deus. Quando eu falo aqui que nós temos que pedir a Deus, buscar a Deus, né? E Ele vai nos conceder o que a gente pede, e o maior desejo de Deus é nos conceder o Espírito Santo, para que o Espírito da verdade nos use. Você vai viver a verdade do Evangelho. Deus tem grandes planos para o seu povo. Nós estamos vivendo dias que nós não sabemos, mas a profecia bíblica nos aponta para dias difíceis, complicados. Não se engane que vai ter dias bons, não tem. A Bíblia diz que os dias serão maus. Só que se eu estiver na presença de Deus, eu vou passar por esses dias maus como se fossem dias bons, irmãos. Amém? Eu vou passar por esses dias maus como se fossem dias bons. Como se fossem dias bons. Para finalizar, diz o seguinte: na vida cristã, somente os enraizados em Cristo nessa rocha poderemos nos manter firmes diante das tempestades que ameaçam o crescimento espiritual. O nosso crescimento espiritual ele é ameaçado diariamente. Quando eu falo ameaçado, porque o inimigo em algum momento ele pode me usar. Usa minha esposa, usa meus filhos, usa um amigo, usa alguém, ele usa-nos. Pode usar alguém para atrapalhar o nosso crescimento espiritual. Mas lembre-se do Salmo 92. Lembre-se. Esse salmo você tem que colocar ele na sua mente. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. E o verso 3 diz assim: plantados na casa do Senhor, florescerão nos seus átrios. Nos seus átrios. Sabe o que é importante estar nos átrios do Senhor? Os átrios eram um pátio, né? Um pátio onde as pessoas iam adorar, onde as pessoas levavam as suas ofertas, o sacrifício. Deus quer ver a nossa fidelidade, irmãos. A nossa fidelidade não só é no dízimos e nas ofertas, é na comunhão pessoal diariamente. Que Deus possa nos abençoar. Que você e eu possa crescer, tá? Possa florescer como a palmeira e crescer como o cedro do Líbano. Amém? Que Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Nós vamos cantar mais um hino. Esse hino é o 501. É uma reflexão, tá? Para minha raiz estar firme, eu vou, né, aguardar aquele dia no alto do monte. Vamos louvar esse hino? 501. Vamos ficar em pé para finalizar?
cidade eterna. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando na vida sem fim. Manhãs bem claras, sem nuvens escuras, o sol radiante está sempre a brilhar. Animais vivos, sem susto ou temores, entre crianças a correr e a brincar. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando na vida sem Amém? Você percebe que só vai participar desse momento, tá? Só vai ter uma casa no alto do monte aquele que se enraiza, tá na rocha, tá? Aquele que é flexível ao Espírito Santo, aquele que toma a decisão de cada dia buscar ao Senhor na primeira hora da manhã. Amém? Pode até acontecer do contrário, de alguém, né, ser salvo e nunca ter buscado a Deus na primeira hora da manhã. Pode até acontecer, porque a palavra de Deus diz que no céu teremos grandes surpresas, mas que Deus possa nos abençoar, que possamos firmar a nossa fé, a nossa religião, o nosso compromisso na rocha que é Jesus Cristo, que possamos florescer como a palmeira e crescer como o cedro do Líbano. Oremos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, louvado seja o Senhor para sempre. Obrigado por ter permitido esse grupo de irmãos estarmos na Tua casa hoje, junto para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Não só aqui na Igreja Central, mas acreditamos que em cada lugar aonde há uma igreja aqui em Feijó, os Teus filhos se propuseram no coração em Te buscar, louvar o Senhor, estudar a Tua palavra e saber que só o Senhor é Deus, não há outro igual a Ti. Assim também, meu Deus, nós Te declaramos como o nosso único Deus verdadeiro, o poderoso que pode salvar e jamais nos desampara, que pode fortalecer a nossa fé diariamente, a cada manhã. Que Teu Espírito permita a nossa fé estar alicerçada na rocha que é Cristo Jesus. E que nenhum vento de doutrina, vento de doença, maledicência, seja qual for ele, espírito enganador, não tome conta das nossas vidas, mas sim o Teu Espírito Santo, que faz guiar-nos em toda a verdade. E ajuda-nos, meu Deus, a testemunhar onde quer que vamos do Teu amor e da esperança que tem em nosso coração. Abençoa este sábado, Senhor Deus, o resto desse sábado. Abençoa Teus filhos. Abençoa os outros cultos no decorrer das semanas e dos dias vindouros. Que Teu Espírito Santo seja conosco e sempre. Em nome de Jesus te oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.